A surpresa é que poucas pessoas sabem ou ouviram falar sobre a queda de cabelo. Neste vídeo vou-lhe dar 7 alimentos que pode começar a usar a partir de hoje para recuperar o seu cabelo de volta. Não é uma receita mágica, mas sim um processo lento que vai demorar tempo, mas se você puser em prática, você vai ver resultados ao fim de alguns meses, dependendo da situação em que se encontra neste momento. A perda de cabelo quase nunca tem nada a ver com o cabelo em si, mas sim um problema hormonal. Você pode usar o melhor shampoo ou tratamento, mas se você não tratar o seu problema hormonal, o cabelo vai continuar a cair ou ficar cada vez mais fino. O segredo é resolver o problema de dentro para fora. O cabelo precisa de oxigênio, aminoácidos e minerais. No momento em que o seu corpo começa a sentir stress, seja ele causado por instabilidade ou níveis de açúcar no sangue, inflamação, deficiência de nutrientes, mau funcionamento do fígado ou níveis elevados de cortisol, o crescimento capilar deixa de ser necessário. O corpo vai desviar os ingredientes para os órgãos necessários para a sobrevivência. E os sinais começam com cansaço, ganho de peso, dificuldade de concentração, pés e mãos frios, noite em que não consegue dormir bem e metabolismo lento. Estas questões estão interligadas. Os 6 conhecimentos comprovados pela ciência: açúcar no sangue e níveis elevados de insulina interrompem silenciosamente a absorção de nutrientes e aumentam a inflamação. O fígado regula hormônios, armazena nutrientes como ferro e vitamina A e elimina produtos inflamatórios. Quando a função hepática está lenta, os fólicos capilares sofrem as consequências. Cortisol, mesmo o stress normal, pode levar os fólicos a uma fase de repouso, mesmo que o seu sistema nervoso recupere normalmente. Proteína sozinha não é suficiente. O equilíbrio de aminoácidos é importante. O cabelo requer os aminoácidos específicos como glicina, prolina, cianina e lisina, e não apenas ingestão de proteínas. Minerais são um verdadeiro obstáculo para o nascimento do cabelo. Ferro, zinco, cobre, selênio, iodo e magnésio devem estar presentes e biodisponíveis. A deficiência é frequentemente funcional, não absoluta. A energia mitocondrial dentro do folículo determina o crescimento versus a queda. Se as mitocôndrias dos fólicos não conseguirem produzir energia suficiente, o crescimento do cabelo é interrompido, mesmo que os nutrientes estejam presentes. Cada um destes alimentos que abordamos atua em vários pontos dessa estrutura, simultaneamente, e é por isso que eles funcionam de forma sinérgica em vez de isoladamente. O primeiro alimento, ovos, são uma das fontes naturais mais ricas em biotina, biodisponível, mas mais importante, fornecem colina, um nutriente essencial para o funcionamento do fígado. E lembre-se, o fígado é o controlador do tráfego hormonal. Se o seu estrogênio, o cortisol ou os hormônios da tireoide não forem processados, os folículos capilares recebem sinais distorcidos e entram em modo queda. O que a pesquisa demonstra é que a ingestão inadequada de colina está associada a fígado gorduroso, comprometendo a desintoxicação e disfunção hormonal. Condições todas ligadas à queda de cabelo. Quando o fígado recebe o suporte necessário, os folículos capilares frequentemente voltam à fase de crescimento sem qualquer tratamento tópico. Em segundo lugar, as gemas dos ovos contêm vitamina A, em sua forma ativa que regula diretamente o ciclo de crescimento capilar. A deficiência de vitamina A impede que os fólicos se diferenciem adequadamente. Esse excesso, geralmente proveniente de suplementos, pode causar a queda do cabelo. Os ovos fornecem a dose fisiológica que o seu corpo sabe usar com segurança. Terceiro, os ovos são ricos em aminoácidos sulfurados, especialmente sina e metionina. Esses elementos são essenciais para a estrutura da queratina, mas também
ajudam na produção de glutationa, o principal antioxidante do corpo. Menor stress oxidativo significa menor inflamação folicular. E a inflamação é um dos principais fatores desencadeadores da queda prematura dos fólicos pilosos. Agora, um erro que eu vejo constantemente: as pessoas que comem as claras dos ovos. As claras dos ovos contêm a abidina, uma proteína que se liga à biotina e impede a sua absorção, e consumir apenas as claras você pode, na verdade, agravar uma deficiência de biotina com o tempo. É por isso que muitas pessoas que seguem dietas ricas em proteínas e com baixo teor de gordura sofrem com a queda de cabelo, apesar de fazerem tudo o que consideram correto. A solução é simples: comer 3 a 4 ovos por dia, se possível prefira ovos de galinhas criadas no campo, sem aditivos, ou seja, ovos biológicos. Cozer máximo 7 minutos para manter os benefícios do ovo intactos. Um segundo alimento: peixes gordos. Agem como uma equipa de reparo vascular. Fornecem ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, principalmente EPA e DHA, que se integram as membranas celulares e tornam os vasos sanguíneos mais flexíveis, menos inflamados e mais responsivos ao óxido nítrico. Isso melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo, onde os folículos capilares são extremamente sensíveis a alterações no fluxo sanguíneo. O que a pesquisa demonstra é que os ômegas 3 reduzem citocinas inflamatórias como o TNF-alfa e IL-6, ambos elevados em indivíduos com afinamento capilar. Menos inflamação significa que os folículos têm menos probabilidade de serem levados prematuramente para a fase de descamação. Mas a circulação sanguínea é apenas metade da história. Peixes gordos também fornecem vitamina D, um nutriente semelhante a um hormônio, que influencia diretamente o ciclo de crescimento capilar. Os receptores da vitamina D são expressos nos folículos capilares e baixos níveis de vitamina D têm sido constantemente associados ao afinamento capilar difuso em homens e mulheres. Isso é importante porque a vitamina D ajuda os folículos a retornarem à fase antigênica ou de crescimento. Sem a quantidade suficiente, os folículos podem permanecer em estado de repouso, mesmo que outros nutrientes estejam presentes. Existe também um componente relacionado à insulina, que a maioria das pessoas não percebe. Os ômega 3 melhoram a sensibilidade celular à insulina, que ajuda a estabilizar o açúcar no sangue. E níveis estáveis de açúcar no sangue significam picos de cortisol mais baixos. Níveis cronicamente elevados de cortisol contraem os vasos sanguíneos e direcionam o fluxo sanguíneo do couro cabeludo para os músculos, órgãos vitais. Assim, ao melhorar a sensibilidade à insulina, os peixes gordos protegem diretamente os folículos capilares da queda de cabelo relacionada ao estresse. Agora vamos abordar um mal-entendido comum. As pessoas pensam ou presumem que qualquer cápsula ou qualquer suplemento de óleo de peixe fará o mesmo efeito, mas a alimentação é fundamental neste caso. Peixes gordos inteiros fornecem ômega 3 numa matriz rica em fosfolipídios, juntamente com selênio, iodo, taurina e aicantina. Todos esses fatores contribuem para a função da tireoide e para a proteção antioxidante dentro do folículo. Os suplementos podem ajudar, mas não reduzem completamente o efeito fisiológico dos alimentos de verdade. Eis como usar isso na prática. Consuma peixes gordos de 2 a 4 vezes por semana. Dê preferência a salmão selvagem, sardinhas, anchovas ou cavala. Combine com vegetais, não com carboidratos refinados, para evitar picos de insulina. Se você não come peixe, um suplemento de ômega 3 de alta qualidade pode ajudar, mas deve fornecer pelo menos 1000 a 2000 mg de EPA e DHA combinados e funciona melhor quando tomado com refeições que contenham gordura. Carne vermelha, um terceiro alimento.
Resolve o principal obstáculo ao crescimento capilar, a deficiência funcional de ferro e zinco. Eis o que realmente acontece dentro do seu corpo. Os folículos capilares se dividem rapidamente, e isso significa que eles necessitam fornecimento constante de oxigênio e síntese de DNA, e ambos os processos dependem do ferro. Não qualquer tipo de ferro, mas sim o ferro Hemi biodisponível. Os fólicos capilares estão entre os primeiros tecidos a serem afetados. O que a pesquisa demonstra é que muitas pessoas com queda de cabelo têm níveis normais de hemoglobina, mas baixos níveis de ferritina, a forma de armazenamento do ferro. Níveis baixos de ferritina sinalizam ao corpo para conservar recursos e o crescimento capilar cessa silenciosamente. É por isso que a queda do cabelo é tão comum em pessoas que fazem dietas muito rigorosas, aquelas que seguem dietas com baixo teor de carne ou baixas calorias a longo prazo. Indivíduos com inflamação intestinal ou acidez estomacal deficiente. Aqui está um ponto crucial. O ferro de origem vegetal e o ferro de suplementos não são equivalentes ao ferro Hemi presente na carne vermelha. O hemiferro é absorvido intacto e não requer alta acidez estomacal, combinação com vitamina C ou conversões complexas. Ele contorna muitos dos problemas de absorção que bloqueiam o ferro não Hemi, especialmente em pessoas sob stress ou com resistência à insulina. A carne vermelha também fornece zinco, outro mineral essencial para a sinalização do folículo capilar, a formação de queratina e o equilíbrio imunológico no couro cabeludo. A deficiência de zinco interrompe o ciclo de crescimento capilar e aumenta a queda de cabelo, mesmo quando a ingestão de proteínas é adequada. Mas existe um terceiro benefício que a maioria das pessoas nunca ouve falar. A carne vermelha fornece glicina e carnicina, aminoácidos que neutralizam os hormônios do stress e reduzem a inflamação. A glicina, em particular, reduz o cortisol e melhora a qualidade do sono. Ambos são cruciais para o crescimento do cabelo. Altos níveis de cortisol causam vasoconstrição no hemisfério oeste, além de desvio de nutrientes, reduzindo o cortisol, o que contribui para o fluxo sanguíneo e a segurança folicular. Agora vamos falar sobre o medo para as pessoas que têm medo de comer carne. Pessoas que pensam que a carne vermelha causa inflamação. Na realidade, a deficiência de nutrientes causa inflamação quando a carne vermelha é proveniente de animais alimentados a pasto, cozida adequadamente, consumida em porções razoáveis e acompanhada de vegetais ricos em fibras, contribui para a saúde metabólica em vez de prejudicá-la. Consuma carne vermelha 2 a 3 vezes por semana, opte por carne bovina ou de cordeiro alimentado a pasto sempre que possível. Evite combinar com molhos açucarados ou óleos vegetais. A seguir vamos falar sobre um alimento que atua nos níveis hormonal e da tiroide. Se o seu cabelo cresce devagar e a sua alimentação tem todos os nutrientes necessários, isto pode indicar que o problema está na tiroide. É que as algas marinhas é o outro alimento que pode incrivelmente ajudar a resolver o problema da tiroide. Eis o que realmente acontece dentro do seu corpo. A glândula de tiroide funciona como um termostato metabólico. Ela define o ritmo que as células convertem nutrientes em energia. Os folículos capilares são extremamente sensíveis a esse sinal. Mesmo uma leve diminuição subclínica da função tiroidiana, frequentemente desapercebida em exames laboratoriais de rotina, pode encurtar a fase de crescimento capilar e aumentar a queda de cabelo. Quando a sinalização da tiroide diminui, o crescimento desacelera de forma silenciosa e progressiva. As algas marinhas ajudam a função da tiroide porque fornecem iodo em sua forma natural, proveniente dos alimentos. O iodo é um elemento fundamental e indispensável para os hormônios da tiroide T4 e T3. Sem iodo suficiente, a tiroide simplesmente não consegue produzir sinais suficientes, não importa o quão saudável pareça o resto da sua dieta.
O que a pesquisa demonstra é que a deficiência de iodo ainda é surpreendentemente comum, especialmente em pessoas que evitam o sal iodado. Consomem principalmente alimentos caseiros ou dietas saudáveis, seguem dietas com baixo teor de carboidratos ou sem laticínios a longo prazo e evitam frutos do mar. A queda do cabelo geralmente não ocorre em casos de deficiência de iodo. Manifesta-se em casos de insuficiência crónica leve, em que os exames laboratoriais parecem normais, mas os tecidos apresentam baixa capacidade de regeneração. As algas marinhas também fornecem selênio, que é essencial para a conversão do T4 inativo em T3 ativo dentro das células, incluindo os folículos capilares. Sem selênio, o hormônio da tireoide existe, mas não consegue desempenhar a sua função de forma eficaz. Essa combinação de iodo e selênio é um dos motivos pelos quais as fontes alimentares superam os suplementos. Existe também uma ligação com o cortisol. Quando a sinalização da tireoide está baixa, o corpo compensa aumentando os hormônios do stress para manter a energia. Apoiar a tireoide ajuda a reduzir essa resposta oculta ao stress. Um ponto muito importante: mais iodo não é melhor. O excesso de iodo proveniente de suplementos pode agravar a queda do cabelo, irritando a tireoide. As algas marinhas funcionam porque fornecem baixas doses fisiológicas em uma matriz natural que o seu corpo consegue regular. Como usar algas marinhas de forma segura e eficaz? Consuma pequenas quantidades 2 a 3 vezes por semana. Se o seu cabelo estiver quebradiço, quebrar com facilidade ou crescer lentamente, apesar de uma boa alimentação, o que realmente falta são aminoácidos estruturais e não mais proteína. E é aqui que um outro alimento lhe pode ajudar também. O caldo de ossos se torna excepcionalmente poderoso. O caldo de ossos, o que realmente acontece dentro do seu corpo. A maioria das dietas modernas fornece muitos aminoácidos essenciais para a construção muscular, como leucina e vanila, mas são deficientes em glicina, prolina e hidroxiprolina. Esses são os aminoácidos que formam o colagênio, o tecido conjuntivo e a matriz para a extracelular que fixa os fólicos capilares no couro cabeludo. O que a pesquisa demonstra é que a glicina reduz o cortisol, melhora a qualidade do sono, aumenta a sensibilidade à insulina e favorece a produção de glutationa. Todos esses fatores influenciam diretamente se os folículos capilares permanecem na fase de crescimento. Isso é especialmente importante porque o stress crónico de baixo grau é um dos gatilhos mais comuns da queda de cabelo, mesmo nas pessoas que se alimentam bem. A glicina atua como um neurotransmissor calmante, sinalizando segurança para o sistema nervoso. O caldo de ossos também contribui para a saúde intestinal. A queda de cabelo é frequentemente consequência de má digestão e absorção de nutrientes. Se a mucosa intestinal estiver inflamada, minerais como ferro, zinco e magnésio simplesmente não serão absorvidos, independentemente da quantidade consumida. Alimentos ricos em colagênio fornecem glutamina e gelatina que ajudam a reparar a barreira intestinal. Um intestino mais saudável significa melhor aporte de nutrientes para os fólicos. Beba 1 xícara por dia ou pelo menos 4 a 5 vezes por semana. A melhor altura é à noite, quando o nível de cortisol diminui naturalmente. Use caldo caseiro ou caldo de alta qualidade, comprado em supermercados. Evite versões com adições de açúcar ou óleos vegetais. Para melhor absorção, que estimula a síntese do colagênio, é melhor combinado com vitamina C, proveniente dos alimentos. Próximo alimento melhora diretamente o fluxo sanguíneo no couro cabeludo, a sensibilidade à insulina e à defesa antioxidante ao mesmo tempo. São os frutos vermelhos, atuam como agentes anti-ferrugem para os folículos capilares. São ricos em polifenóis,
flavonoides e vitamina C, compostos que protegem as mitocôndrias, melhoram a função capilar e reduzem a inflamação ao redor do folículo. O que a pesquisa demonstra é que os antocianinos, os pigmentos que dão aos frutos vermelhos sua cor intensa, melhoram a função endotelial, o que significa melhor fluxo sanguíneo em nível microvascular. É exatamente aí que os folículos capilares se encontram. Os frutos vermelhos também ajudam na síntese de colagênio. A vitamina C é essencial para estabilizar fibras de colagênio que fixam o cabelo no couro cabeludo. Sem vitamina C suficiente, o cabelo fica mais frágil e propenso à queda, mesmo que a ingestão de colagênio seja alta. Como consumir de forma eficaz? Uma xícara por dia. O melhor horário para tomar é durante as refeições, ao almoço ou jantar, e não sozinhos. Combine com proteína ou gordura para atenuar a resposta da glicose. Vamos para o último alimento que muitas pessoas ignoram, mas que tem influência diretamente na circulação sanguínea, no couro cabeludo, à sensibilidade à insulina e à sinalização de andrógenos. As sementes de abóbora são uma fonte natural muito rica em zinco, um mineral essencial para regular a sinalização de andrógenos e equilíbrio imunológico no couro cabeludo e a produção de queratina. A deficiência de zinco aumenta a atividade do DHT no nível do folículo e interrompe o ciclo capilar. O que a pesquisa demonstra é que o zinco ajuda no equilíbrio enzimático envolvido na atividade da enzima 5-alfa-redutase, a enzima que converte a testosterona em DHT. Níveis adequados de zinco não eliminarão o DHT. Isso normaliza sem efeito. As sementes de abóbora também fornecem magnésio, que melhora a sensibilidade à insulina e relaxa os vasos sanguíneos. Uma melhor sensibilidade à insulina significa melhor atividade androgénica induzida pela insulina e redução da inflamação ao redor dos folículos. Há também um aspecto antioxidante envolvendo as sementes de abóbora. Contém fitoesteróis e vitamina E, que protegem o tecido do couro cabeludo de stress oxidativo e favorecem a microcirculação. Melhor circulação sanguínea significa melhor distribuição de nutrientes. Como comer de maneira correta. 1 a 2 colheres de sopa diariamente. Use sementes cruas ou levemente torradas sem sal. O melhor horário para comer é durante as refeições, ao almoço ou ao jantar. Podem ser adicionados a saladas, iogurtes ou vegetais. O óleo de sementes de abóbora é outra opção, mas as sementes têm um perfil mineral mais completo. Agora você sabe como aplicar estes conhecimentos na vida real e lembre-se que quando você nutre o sistema que te mantém vivo, você também nutre o seu cabelo. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de compartilhar com quem mais necessita e todos juntos vamos conseguir um mundo mais saudável. Se quiser mais informação detalhada sobre este vídeo, vá à descrição e lá tem mais informação.